Poema C, do professor Hermógenes. Se ao final desta existência alguma ansiedade me restar e conseguir me perturbar, se eu me debater aflito, no conflito, na discórdia, se ainda ocultar verdades, para ocultar-me, para ofuscar-me, com fantasias por mim criadas, se restar abatimento e revolta pelo que não consegui possuir, fazer, dizer e mesmo ser, se eu retiver um pouco mais do pouco que é necessário e persistir indiferente ao grande pranto do mundo, se algum ressentimento, algum ferimento impedir-me do imenso alívio que é o irrestritamente perdoar, e mais ainda, se ainda não souber sinceramente orar por quem me agrediu e injustiçou, se continuar a mediocremente denunciar o cisco no olho do outro, sem conseguir vencer a treva e a trave em meu próprio, se seguir protestando, reclamando, contestando, exigindo que o mundo mude, sem qualquer esforço para mudar eu, se indigente da incondicional alegria interior, em queixas, ais e lamúrias, persistir e buscar consolo, conforto, simpatia para minha ainda imperiosa angústia, se ainda incapaz para a beatitude das almas santas precisar dos prazeres medíocres que o mundo vende, se insistir ainda que o mundo silencie para que possa embeber-me de silêncio sem saber realizá-lo em mim, se minha fortaleza e segurança são ainda construídas com os materiais grosseiros e frágeis que o mundo empresta e eu neles ainda acredito, se imprudentemente e cegamente continuar desejando adquirir, multiplicar e reter valores, coisas, pessoas, posições e ideologias, na ânsia de ser feliz, se ainda presa do grande embuste insistir e persistir iludido com a importância que me dou, se ao final de meus dias continuar sem escutar, sem entender, sem realizar o Cristo que dentro de mim eu sou, terei me perdido na multidão abortada dos perdulários, dos divinos talentos, os talentos que a vida a todos confia, e serei um fraco a mais. E serei uma fraca a mais, uma traidora da própria vida, um traidor da própria vida, da vida que investe em mim, que de mim espera e que se vê frustrada diante de meu fim. Se tudo isso acontecer, terei parasitado a vida e inutilmente ocupado o tempo e o espaço de Deus. Terei meramente sido vencido pelo fim, sem ter atingido a meta. Professor Hermógenes, poema conferido no Instituto Hermógenes. Nossa homenagem a esse grande mestre. Namastê.
Poema C, do professor Hermógenes. Se ao final desta existência alguma ansiedade me restar e conseguir me perturbar, se eu me debater aflito, no conflito, na discórdia, se ainda ocultar verdades, para ocultar-me, para ofuscar-me, com fantasias por mim criadas, se restar abatimento e revolta pelo que não consegui possuir, fazer, dizer e mesmo ser, se eu retiver um pouco mais do pouco que é necessário e persistir indiferente ao grande pranto do mundo, se algum ressentimento, algum ferimento impedir-me do imenso alívio que é o irrestritamente perdoar, e mais ainda, se ainda não souber sinceramente orar por quem me agrediu e injustiçou, se continuar a mediocremente denunciar o cisco no olho do outro, sem conseguir vencer a treva e a trave em meu próprio, se seguir protestando, reclamando, contestando, exigindo que o mundo mude, sem qualquer esforço para mudar eu, se indigente da incondicional alegria interior, em queixas, ais e lamúrias, persistir e buscar consolo, conforto, simpatia para minha ainda imperiosa angústia, se ainda incapaz para a beatitude das almas santas precisar dos prazeres medíocres que o mundo vende, se insistir ainda que o mundo silencie para que possa embeber-me de silêncio sem saber realizá-lo em mim, se minha fortaleza e segurança são ainda construídas com os materiais grosseiros e frágeis que o mundo empresta e eu neles ainda acredito, se imprudentemente e cegamente continuar desejando adquirir, multiplicar e reter valores, coisas, pessoas, posições, ideologias, na ânsia de ser feliz, se ainda presa do grande embuste insistir e persistir iludido com a importância que me dou, se ao final de meus dias continuar sem escutar, sem entender, sem realizar o Cristo que dentro de mim eu sou, terei me perdido na multidão abortada dos perdulários, dos divinos talentos, os talentos que a vida a todos confia, e serei um fraco a mais. E serei uma fraca a mais, uma traidora da própria vida, um traidor da própria vida, da vida que investe em mim, que de mim espera e que se vê frustrada diante de meu fim. Se tudo isso acontecer, terei parasitado a vida e inutilmente ocupado o tempo e o espaço de Deus. Terei meramente sido vencido pelo fim, sem ter atingido a meta. Professor Hermógenes, poema conferido no Instituto Hermógenes. Nossa homenagem a esse grande mestre. Namastê.
Poema C, do professor Hermógenes. Se ao final desta existência alguma ansiedade me restar e conseguir me perturbar, se eu me debater aflito, no conflito, na discórdia, se ainda ocultar verdades, para ocultar-me, para ofuscar-me, com fantasias por mim criadas, se restar abatimento e revolta pelo que não consegui possuir, fazer, dizer e mesmo ser, se eu retiver um pouco mais do pouco que é necessário e persistir indiferente ao grande pranto do mundo, se algum ressentimento, algum ferimento impedir-me do imenso alívio que é o irrestritamente perdoar, e mais ainda, se ainda não souber sinceramente orar por quem me agrediu e injustiçou, se continuar a mediocremente denunciar o cisco no olho do outro, sem conseguir vencer a treva e a trave em meu próprio, se seguir protestando, reclamando, contestando, exigindo que o mundo mude, sem qualquer esforço para mudar eu, se indigente da incondicional alegria interior, em queixas, ais e lamúrias, persistir e buscar consolo, conforto, simpatia para minha ainda imperiosa angústia, se ainda incapaz para a beatitude das almas santas precisar dos prazeres medíocres que o mundo vende, se insistir ainda que o mundo silencie para que possa embeber-me de silêncio sem saber realizá-lo em mim, se minha fortaleza e segurança são ainda construídas com os materiais grosseiros e frágeis que o mundo empresta e eu neles ainda acredito, se imprudentemente e cegamente continuar desejando adquirir, multiplicar e reter valores, coisas, pessoas, posições, ideologias, na ânsia de ser feliz, se ainda presa do grande embuste insistir e persistir iludido com a importância que me dou, se ao final de meus dias continuar sem escutar, sem entender, sem realizar o Cristo que dentro de mim eu sou, terei me perdido na multidão abortada dos perdulários, dos divinos talentos, os talentos que a vida a todos confia, e serei um fraco a mais. E serei uma fraca a mais, uma traidora da própria vida, um traidor da própria vida, da vida que investe em mim, que de mim espera e que se vê frustrada diante de meu fim. Se tudo isso acontecer, terei parasitado a vida e inutilmente ocupado o tempo e o espaço de Deus. Terei meramente sido vencido pelo fim, sem ter atingido a meta. Professor Hermógenes, poema conferido no Instituto Hermógenes. Nossa homenagem a esse grande mestre. Namastê.
Poema C, do professor Hermógenes. Se ao final desta existência alguma ansiedade me restar e conseguir me perturbar, se eu me debater aflito, no conflito, na discórdia, se ainda ocultar verdades, para ocultar-me, para ofuscar-me, com fantasias por mim criadas, se restar abatimento e revolta pelo que não consegui possuir, fazer, dizer e mesmo ser, se eu retiver um pouco mais do pouco que é necessário e persistir indiferente ao grande pranto do mundo, se algum ressentimento, algum ferimento impedir-me do imenso alívio que é o irrestritamente perdoar, e mais ainda, se ainda não souber sinceramente orar por quem me agrediu e injustiçou, se continuar a mediocremente denunciar o cisco no olho do outro, sem conseguir vencer a treva e a trave em meu próprio, se seguir protestando, reclamando, contestando, exigindo que o mundo mude, sem qualquer esforço para mudar eu, se indigente da incondicional alegria interior, em queixas, ais e lamúrias, persistir e buscar consolo, conforto, simpatia para minha ainda imperiosa angústia, se ainda incapaz para a beatitude das almas santas precisar dos prazeres medíocres que o mundo vende, se insistir ainda que o mundo silencie para que possa embeber-me de silêncio sem saber realizá-lo em mim, se minha fortaleza e segurança são ainda construídas com os materiais grosseiros e frágeis que o mundo empresta e eu neles ainda acredito, se imprudentemente e cegamente continuar desejando adquirir, multiplicar e reter valores, coisas, pessoas, posições e ideologias, na ânsia de ser feliz, se ainda presa do grande embuste insistir e persistir iludido com a importância que me dou, se ao final de meus dias continuar sem escutar, sem entender, sem realizar o Cristo que dentro de mim eu sou, terei me perdido na multidão abortada dos perdulários, dos divinos talentos, os talentos que a vida a todos confia, e serei um fraco a mais. E serei uma fraca a mais, uma traidora da própria vida, um traidor da própria vida, da vida que investe em mim, que de mim espera e que se vê frustrada diante de meu fim. Se tudo isso acontecer, terei parasitado a vida e inutilmente ocupado o tempo e o espaço de Deus. Terei meramente sido vencido pelo fim, sem ter atingido a meta. Professor Hermógenes, poema conferido no Instituto Hermógenes. Nossa homenagem a esse grande mestre. Namastê.
Poema C, do professor Hermógenes. Se ao final desta existência alguma ansiedade me restar e conseguir me perturbar, se eu me debater aflito, no conflito, na discórdia, se ainda ocultar verdades, para ocultar-me, para ofuscar-me, com fantasias por mim criadas, se restar abatimento e revolta pelo que não consegui possuir, fazer, dizer e mesmo ser, se eu retiver um pouco mais do pouco que é necessário e persistir indiferente ao grande pranto do mundo, se algum ressentimento, algum ferimento impedir-me do imenso alívio que é o irrestritamente perdoar, e mais ainda, se ainda não souber sinceramente orar por quem me agrediu e injustiçou, se continuar a mediocremente denunciar o cisco no olho do outro, sem conseguir vencer a treva e a trave em meu próprio, se seguir protestando, reclamando, contestando, exigindo que o mundo mude, sem qualquer esforço para mudar eu, se indigente da incondicional alegria interior, em queixas, ais e lamúrias, persistir e buscar consolo, conforto, simpatia para minha ainda imperiosa angústia, se ainda incapaz para a beatitude das almas santas precisar dos prazeres medíocres que o mundo vende, se insistir ainda que o mundo silencie para que possa embeber-me de silêncio sem saber realizá-lo em mim, se minha fortaleza e segurança são ainda construídas com os materiais grosseiros e frágeis que o mundo empresta e eu neles ainda acredito, se imprudentemente e cegamente continuar desejando adquirir, multiplicar e reter valores, coisas, pessoas, posições e ideologias, na ânsia de ser feliz, se ainda presa do grande embuste insistir e persistir iludido com a importância que me dou, se ao final de meus dias continuar sem escutar, sem entender, sem realizar o Cristo que dentro de mim eu sou, terei me perdido na multidão abortada dos perdulários, dos divinos talentos, os talentos que a vida a todos confia, e serei um fraco a mais. E serei uma fraca a mais, uma traidora da própria vida, um traidor da própria vida, da vida que investe em mim, que de mim espera e que se vê frustrada diante de meu fim. Se tudo isso acontecer, terei parasitado a vida e inutilmente ocupado o tempo e o espaço de Deus. Terei meramente sido vencido pelo fim, sem ter atingido a meta. Professor Hermógenes, poema conferido no Instituto Hermógenes. Nossa homenagem a esse grande mestre. Namastê.